não, mas espera aí, tava marcando o tempo. Eu acho que eu vi. Fala, moçada! Então, dando continuidade ao meu ciclo de entrevistas aqui pro canal, eu converso hoje com o companheiro Marcelo Augusto. O cara é ator, professor, artista e boêmio. Então, Marcelo, se apresente pra galera, de onde que você veio, como é que é a sua vida no dia a dia e por aí. Eu sou Marcelo Augusto, como o Gilmar já apresentou, sou ator, diretor, professor, nada que dê muito dinheiro, mas pelo menos felicidade. Sou natural de Ubá, vim para Viçosa para estudar, comecei a dar aula, sou da matemática, comecei a dar aula, comecei a namorar e daí ficou e eu estou em Viçosa até hoje. Fincou um umbigo aqui em Viçosa. Pois é uma coisa assim que eu acho que deve atrair uma certa curiosidade de todo mundo, é isso. Como é que é ser professor de matemática e ator? Porque, sabe por quê? Qual que é o preconceito que rola? Que essa coisa de artista, de ator, é coisa do pessoal da humanas, né? É aquele pessoal que é formado no teatro, etc. Como é que foi essa transição, ou melhor, essa conciliação da matemática, das exatas, com o teatro? Na verdade foi realmente mais uma conciliação do que uma transição. Sim. Porque teatro eu fazia muito antes de vir para Viçosa. Não profissionalmente como é hoje, mas eu fazia isso muito antes. O que aconteceu? Eu consegui, em Viçosa, me embrenhar pelo universo do teatro outra vez. Aqui é fácil, né? Através do coral, inclusive, né, que eu fazia parte do coral. E aí voltei, na verdade, as minhas atividades com teatro, aí me profissionalizei no meio dessa brincadeira toda, e realmente acontece isso. O pessoal pergunta se eu sou professor de português, se eu sou professor de inglês, porque geralmente o envolvimento maior é com a área de humanas. É igual quando eu falo que eu dou aula de filosofia, o cara já acha que eu sou maluco, então eu fico viajando, eu falo, pô, gente, que isso, não quer dizer que você tem um professor de filosofia doidão que todo mundo vai ser, da mesma forma que o camarada da matemática que não pode ler um bom livro, não pode fazer teatro, etc. Mas assim, ao meu ver, não foi um preconceito que a gente criou, não, né? Foram as pessoas de áreas diferentes e que foram para esse lado, tipo assim, se eu sou da matemática, eu tenho que ser nerd, se eu sou da filosofia, eu tenho que fumar maconha, e umas coisas do tipo, né? Vem por aí? As coisas não se anulam, em nenhum momento. Claro que, teoricamente, as pessoas envolvidas com teatro são pessoas que têm uma leitura maior, que gostam de se envolver mais com assuntos diversos, politicamente falando. Mas, necessariamente, eu sou uma pessoa que sempre gostou de fazer isso. E eu acho que dar aula não é diferente disso. Se envolver com as pessoas, estar de frente, conversar com as pessoas, tentar envolver as pessoas de alguma forma. E eu acho que a matemática tem que ser desmistificada. Então isso me ajuda muito na hora de dar aula. Sabe aquela coisa convencional só do exercício, né? Que às vezes a gente vê, eu acho que uma coisa que os alunos reclamam é que matemática virou simplesmente uma boa resolução de exercício, né? E eu também fico bolado, fico puto da vida com o pessoal das humanas que tem esse preconceito com o pessoal da matemática. O que eu vou usar, onde que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Sei lá, eu uso em um monte de lugar, caramba. Se eu estou aqui nessa sala, se eu estou filmando isso, é porque tem a matemática por trás disso. Então, obviamente, uma coisa não anula a outra. E eu vi que você fez aí, no final de semana passado, interpretou Mandela, Madiba. De que o opressor precisa ser libertado tanto quanto o oprimido. Alguém que aprisiona um outro homem, ele está aprisionado pelo seu ódio, aprisionado, está atrás das grades do preconceito. Como é que foi interpretar Madiba nesses anos tão toscos que a gente está vivendo? Quando eu falo, eu até arrepio de lembrar, porque acho que dentro do que a gente vive hoje como sociedade, nada mais atual do que retomar esses discursos que Mandela tinha sobre o direito civil dos negros lá, né? Depois a luta dele contra o apartheid, quando ele foi preso. Então ele tem um discurso muito de liberdade. E essa liberdade é uma liberdade em todos os sentidos. Eles o criticavam muito por defender pessoas que eram, vamos dizer, considerados como criminosos na sociedade. Isso falando no mundo inteiro,
Mas eu acho que ele pautava exatamente isso, a liberdade para todos. Então a gente vive hoje sob preconceito de todas as formas possíveis, machismo, homofobia. Contra o pobre. Contra o pobre, demais. Eu acho engraçado assim que as pessoas estão revoltadas exatamente pelas pessoas que não nos fazem mal. Né? Que são aquelas pessoas do dia a dia, do trabalho, do teatro, do camarada que não tem uma condição de vida boa. As pessoas acham que esse é que é o inimigo da gente. Não é. O inimigo não está na rua. Né? O inimigo, é óbvio que eu estou querendo dissociar um pouco da violência do dia a dia, cotidiano. Né? Mas os inimigos da sociedade não são pessoas como eu, como você. São pessoas do alto escalão, que ganham muito bem, que se vestem muito bem, que frequentam os melhores espaços. Esses sim é que estão sacaneando, fudendo geral com a galera. E aí dentro disso, como é ser professor, artista e negro no Brasil? Ser professor é muito difícil. Eu sempre falo que a gente se tornou inimigo público número 1 da sociedade. Tudo que a gente fala está errado, é doutrinação, caralho é quatro. Né? Exatamente. Ser professor é difícil, ser artista é difícil, que também vive às margens, né? Todo mundo sabe que há alguns poucos anos atrás a profissão era comparada mesmo com prostituição, profissão do ator. Li sobre isso outro dia. E ser negro é muito difícil na sociedade que a gente tem hoje. Então quando se junta essas três coisas, você literalmente está enfrentando um leão por dia, ou 2, ou 3, sei lá. E eu acho que esse entrar de peito, que é o que eu faço, tem muitos amigos que fazem, é importante para que as pessoas entendam que eu estou ali para ser político, para provocar e mostrar que o meu lugar também é ali e é qualquer lugar. Então eu posso assumir, mesmo com todas as dificuldades, o lugar que o negro pode assumir, que qualquer outra pessoa pode assumir dentro de uma sala de aula, dentro de uma peça de teatro, dentro de um filme e dentro da sociedade de uma forma geral. As reivindicações das minorias, elas sempre são tidas, né, como uma subversão ao establishment, ao status quo e etc. Né? Ninguém está querendo privilégio, a gente está fazendo, porque sempre quando se levanta essa discussão, eu já ouvi muito isso, está lá o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Os movimentos, eles existem, não é exatamente querendo nenhum tipo de privilégio, é forçar os governantes que a lei de fato seja cumprida, né? Que as oportunidades são iguais. Como é que você lida, por exemplo, com esse discurso, por exemplo, de que não existe racismo? De que o racismo é invencionista das pessoas e tal? Eu acredito que o lugar de fala, que a gente tem muito isso hoje, né? Esse termo, né? O lugar de fala é importante. Por quê? Ninguém que não é uma mulher consegue falar sobre a posição da mulher. Certo. Ninguém que não é negro consegue falar sobre a posição do negro. Então, para ser negro, para ser mulher, para ser gay na sociedade hoje, é uma situação com certeza muito difícil. Eu falo da posição de ser negro. Não é brincadeira. É você chegar nos espaços e você, quando você se destaca de alguma forma, você ser elogiado. Nossa, esse cara é um cara bacana, olha, um negro legal. Coisas desse tipo eu já escutei, eu vivo escutando. Então é super difícil, existe e é de verdade. Está aqui, ó, o tempo todo na frente da gente, está rodeando a gente. Você tem um exemplo assim, de uma situação que você vivenciou que te deixou puto da vida, ou constrangido, ou que... Óbvio, assim, não precisa ser específico, mas assim, uma situação cotidiana, ao entrar numa sala de aula, num bar, num pub, captar dinheiro para uma peça, para uma apresentação, que você sentiu que ali você foi rejeitado exatamente por ser negro? Aconteceu uma das coisas, né? Aconteceu 2 momentos. Eu fazia produção de um espetáculo teatral e, dentre os contatos que eu tinha que fazer, fiz um contato por telefone com a Secretaria de Cultura de uma cidade da região aqui. E aí fui muito bem tratado, muito bem acolhido nessa ligação. E quando eu tive que ir à LOL para poder resolver e conversar, quando eu me apresentei, falei que eu era eu, eu senti na hora aquela situação assim, mas não é a mesma pessoa, será que é você mesmo, cara? E fui tratado, não vou falar com falta de educação, mas com certo desprezo. Eu acho que o cara sente na hora, né, o que é o desprezo, porque, como eu falei, como
O preconceito no Brasil, obviamente, ele é mais agressivo, digamos assim, com gays, com negros, com mulheres, etc. Mas, obviamente, que o fato de a gente não ser, por exemplo, de uma elite econômica também, em alguns espaços, quando você chega, você tem que mostrar uma certa ginga para você contornar a situação. Né? Porque eu falo, esse cara é um pobre, coitado. Né? O Brasil, infelizmente, é isso. Né? Parece que, como diria o Paulo Freire, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor e não promover a igualdade. É igual, por exemplo, quando a questão das pessoas falarem que o racismo não existe. É igual, por exemplo, quando se fala em questão da cultura do estupro. O que os caras entendem por questão do estupro? Que a gente ensina, que o pai ensina o filho a estuprar. Não é isso, né? É relativizar, é naturalizar, é tratar a vítima como se fosse culpada pela questão. Acredito que as pessoas em relação ao racismo pensam mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Né? Porque ninguém ensina o filho a ser racista, assim, eu não gosto de preto, né? Mas, mas também não há no sentido de combater, da pessoa se autopoliciar. É mais ou menos por aí. Exatamente. Porque a gente vê muito fácil, fazendo um gancho, né, no que você falou sobre a cultura do estupro, você fala, nossa, mas olha lá, tá pedindo para ser estuprada, tá andando com uma sainha curtinha. É a mesma ideia do negro dentro da sociedade de várias formas. Fazendo analogia com isso, várias vezes eu já ouvi falar que o negro estava querendo aparecer. Isso. Porque ele fez uma coisa que, se fosse um branco fazendo, não teria a mesma impressão, não passaria a mesma impressão para essa pessoa, né? Não é só nisso aqui, viu? Como é que a sociedade brasileira vive uma distopia. Outro dia aconteceu um caso na cidade com uma moça, ela estava com o celular na mão, igual a gente anda tropicando aí, né? Vendo as coisas, e veio um assaltante e ela, naquele instinto de se defender, o cara matou a moça queima-roupa, né? E eu comentei isso em sala de aula e alguém falou assim, mas se ela não tivesse com o celular na mão, ela tinha sido morta. Então, exatamente. Então assim, a gente tem que concordar com o Édipo, né? O melhor é não ter nascido. Porque se você não nasce, você não está exposto a nada. Então assim, inverte as coisas. Então a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais reclusa, cada vez mais individualista, exatamente por não querer lutar por essa igualdade, pelo direito, né? Que é um benefício para todos. Não é bem por aí? Isso é muito complicado, é muito difícil, porque a gente teve uma discussão, você inclusive estava presente recentemente, alguns amigos, em que algumas pessoas não percebem que eu estou em certos lugares, não simplesmente porque eu sou bom, porque eu tive sorte. Porque pessoas como eu, pessoas que vieram de famílias simples, tem muita dificuldade. Se for negro, então piorou. Tem muita dificuldade de estar na sociedade. Não existe essa ideia da meritocracia. Isso é falso. Porque se fosse por merecimento, várias pessoas que merecem muito, que estudaram muito, que ralaram muito, que são negras, são mulheres, teriam oportunidades melhores, ou talvez que nunca conseguiram estudar, teriam chegado em algum lugar. Mas eles podem ser brilhantes de alguma forma. Exatamente. Bom, a gente já vai caminhando para o fim. Eu vou deixar então para você de presente a canequinha oficial do Gilmarzinho Explica. Muito bom. Tá? Para você tomar café, cerveja, café com leite, o que você quiser. Queria te agradecer muito pelo espaço, ter aberto a sua casa para esse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Claro. Espero que essa mensagem chegue, que as pessoas reflitam e deixem uma mensagem para a galera aí que está nos assistindo. Como você comentou, eu interpretei nesse fim de semana Mandela, e tem uma frase dele, de um discurso que eu proferi nessa oportunidade, que diz o seguinte: nunca tive dúvida de que o opressor tem que ser libertado tanto quanto o oprimido. Acho que isso é um ensinamento fantástico. Porque às vezes se oprime pela força e o opressor ele é preso pela ideologia, né? Por uma mentalidade tacanha, por uma mentalidade ultraconservadora e por aí. Exatamente. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Gil. E é isso. Valeu, gente. Até mais.